Top 10 dúvidas sobre como foi criada a Bíblia. Me diga uma coisa: você já se perguntou como a Bíblia surgiu? Quem decidiu o que entraria nesse livro sagrado? Será que ela foi escrita toda de uma vez? E por que a Bíblia Católica tem mais livros que outras? Hoje, eu quero te convidar a mergulhar comigo nas 10 dúvidas mais comuns sobre a origem da Bíblia e a responder cada uma delas à luz da fé da Igreja. Como diz São Paulo, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para corrigir, para formar na justiça. 2 Timóteo 3:16. Vamos entender como essa palavra chegou até nós. Dúvida 1. Quem escreveu a Bíblia? A primeira coisa que precisamos entender é que a Bíblia tem um autor divino e autores humanos. Sim, Deus é o autor da Escritura, mas ele se serviu de homens, profetas, reis, evangelistas, apóstolos, que escreveram inspirados pelo Espírito Santo. O Catecismo diz que eles escreveram tudo e somente aquilo que Deus queria que fosse escrito. Catecismo 105-106. Ou seja, é palavra de Deus, mas em linguagem humana. Dúvida 2. A Bíblia foi escrita de uma vez só? Muita gente imagina que a Bíblia caiu do céu pronta. Mas, na verdade, ela foi escrita ao longo de mais de 1000 anos, em tempos, lugares e línguas diferentes. Hebraico, aramaico e grego. De Moisés a São João, passando pelos profetas, salmistas, sábios e apóstolos. Foi um processo histórico, humano, mas guiado por Deus do começo ao fim. Dúvida 3. Quem decidiu quais livros fariam parte da Bíblia? Essa é fundamental. Não foi cada pessoa que escolheu seus livros. Foi a Igreja, movida pelo Espírito Santo, que reconheceu quais livros eram realmente inspirados. Isso aconteceu nos primeiros séculos, em concílios como Gipona, 393, e Cartago, 397, e depois foi confirmado no Concílio de Trento. O Catecismo afirma com clareza: o cânon bíblico foi definido pela tradição apostólica, Catecismo 120. Dúvida 4. Por que a Bíblia Católica tem mais livros? Essa pergunta aparece muito. A Bíblia Católica tem 73 livros. Já a maioria das versões protestantes tem apenas 66, porque excluíram 7 livros do Antigo Testamento que nós chamamos de deuterocanônicos. Mas esses livros sempre fizeram parte da tradição da Igreja, estavam nas primeiras traduções da Bíblia, como a Septuaginta, e foram usados pelos cristãos desde o início. Dúvida 5. O que é o cânon da Bíblia? Cânon quer dizer regra, medida, lista oficial. É a relação dos livros que a Igreja reconheceu como sendo inspirados por Deus. Ou seja, é o índice da Bíblia aprovado pela fé da Igreja. Sem o cânon, a Bíblia seria apenas uma coletânea de textos soltos. Com o cânon, temos certeza de que aquilo que lemos é palavra de Deus. Catecismo 120. Dúvida 6. A Bíblia veio antes da Igreja? Não. A Bíblia nasceu dentro da Igreja. A primeira geração de cristãos não tinha ainda o Novo Testamento escrito. Eles viviam da tradição oral, da pregação dos apóstolos, da vida em comunidade. Foi só depois que os evangelhos e as cartas começaram a ser escritos e a Igreja, com o tempo, discerniu os livros autênticos. Catecismo 83. Dúvida 7. Qual foi a primeira tradução oficial da Bíblia? Foi a Vulgata, traduzida por São Jerônimo no século IV. A pedido do Papa Dámaso, ele traduziu os textos para o latim, a língua falada pelo povo na época. Essa tradução foi usada oficialmente pela Igreja por mais de 1000 anos. E São Jerônimo dizia: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. Dúvida 8. A tradição é mais importante que a Bíblia? Na verdade, tradição, escritura e magistério formam um tripé inseparável. O Catecismo ensina que um não existe sem o outro. Catecismo 95. A tradição é a vida da Igreja desde os apóstolos. A Escritura é o testemunho escrito dessa tradição.
E o magistério é quem interpreta fielmente essas duas realidades. Dúvida 9. A Bíblia se contradiz? Essa dúvida é muito comum, principalmente para quem começa a ler a Bíblia sozinho. Às vezes, textos parecem discordar, mas o que parece contradição é, na verdade, riqueza de perspectivas. Os autores tinham diferentes estilos, contextos e objetivos. Mas a fé da Igreja nos garante. A unidade da Escritura é garantida pela analogia da fé. Catecismo 112-114. Dúvida 10. Podemos confiar na Bíblia de hoje? Com certeza. Graças à ação da Igreja e aos milhares de manuscritos antigos preservados, temos hoje textos muito fiéis aos originais. E mais importante que isso, a Bíblia é palavra de Deus viva, não apenas um texto antigo. Como ensina o Catecismo 108, a fé cristã não é uma religião do livro, mas da palavra de Deus viva e encarnada, Jesus Cristo. A Bíblia é um presente da Igreja para o mundo. Ela é fruto da ação do Espírito Santo, transmitida na tradição, protegida pelo magistério e oferecida a nós como alimento da alma. Como diz a carta aos Hebreus, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Hebreus 4-12. Que essa palavra ilumine seu coração, e que você possa amar ainda mais esse tesouro que é a Sagrada Escritura. Se você ainda tem dúvidas sobre a Bíblia, deixe nos comentários. E se quiser sugerir o tema do nosso próximo episódio, sobre a Igreja, o catolicismo ou o cristianismo, escreva também. Sua dúvida pode aparecer no próximo vídeo da série Top 10 Dúvidas. Até o próximo vídeo!